Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Em Direita Brasil, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro do ano de 2020. Muito bem-vindo, Álvaro. Olá, Vonei. Olá a todos os internautas ligados já no Em Direita Brasil. Estamos aqui para mais uma programação dedicada a você e nós gostaríamos aqui de, no decorrer do programa, demonstrar um pouco da nossa indignação também, Vonei, com a plataforma que está fazendo o possível para esmagar o Em Direita Brasil. Às vezes a gente comenta aqui que a gente é boicotado diariamente, algumas pessoas não acreditam e nós traremos hoje aqui algumas informações contundentes sobre todas essas informações que a gente traz aqui, de o Facebook está jogando o programa para baixo, tentando empurrar para debaixo do tapete essa programação de direita que leva até você uma informação verídica todos os dias, e é por isso que a gente depende exclusivamente do seu compartilhamento para que essa programação vá cada vez mais longe. Então, se você puder, nos ajude, compartilhe essa programação, compartilhe o Em Direita Brasil com as pessoas do seu convívio social, com as pessoas que têm o mesmo pensamento direitista que você, coloca no seu grupo de Facebook, manda no grupo de WhatsApp para os amigos, mostra para eles que tem programação de verdade no Facebook, que tem programação com conteúdo verdadeiro, verificado, para que todos fiquem informados e que a gente não caia aí naquela grande... no grande buraco do esquecimento que o Facebook quer colocar o Em Direita Brasil. Então vamos para cima, una-se a nós, vamos fazer uma programação séria, continuar fazendo esse programa com todo o profissionalismo que nós temos aqui, mas nós precisamos de você. Então se você compartilha, você comenta, você curte a página e faz uma sala de vídeo, você não só ajuda o Em Direita Brasil continuar no ar, mas também você ajuda para que mais pessoas consigam alcançar essa programação. Isso aí, né? E quando sai do Facebook, já vai direto também para o YouTube agora, todos os dias, tá? Então logo termina aqui no Facebook, começa no YouTube o mesmo programa, você pode compartilhar lá também, Em Direita Brasil, tá? Em Direita Brasil. E hoje no programa, além desse título, né, quem ganhará a guerra das vacinas contra o Covid-19, Bolsonaro ou Dória? Vamos falar sobre isso, né? Hoje vamos dedicar uma boa parte do programa falando sobre isso. Quem é que vai ganhar essa guerra? Também vamos voltar a falar sobre o fogo nas igrejas chilenas e o que o Papa está fazendo a respeito. Também vamos falar, hoje nós vamos mostrar aqui o senador do dinheiro na cueca, né? Se defende das acusações e diz por que ele botou o dinheiro, né, lá dentro, né? Preso que tiverem filhos menores de idade, né, menores de 12 anos, melhor dizendo, não vão precisar de ficar na cadeia, vai poder ir para casa. Esse Brasil nosso é uma maravilha, né? Principalmente para bandido. Brasil e Estados Unidos concluem acordo para facilitação de investimentos. Estados Unidos e Brasil precisam reduzir a sua dependência da China. Tudo isso e muito mais a partir desse momento, aqui no seu Em Direita Brasil. Pois é, né? Hoje muitas informações e eu vou começar já com essa matéria que é a manchete principal do programa de hoje. Quem é que vai ganhar essa guerra das vacinas? Quem é que vai ganhar a guerra das vacinas? O Brasil vai realmente comprar a vacina da China? Tem muita gente atestando desde o dia de anteontem, quando o João Dória afirmou que obrigaria os paulistanos a tomarem a vacina. Tem muita gente acreditando que essa vacina vai ser empurrada à força, goela abaixo das pessoas, independente do querer delas. Entretanto, é bom ressaltarmos algumas situações. Primeiro, a Anvisa faz parte de uma comissão internacional de avaliação de produtos, ou seja, um produto que é avaliado pela Anvisa tem facilidade, por exemplo, de entrar tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, através da FDA e da EMA.
E também como os produtos que já são avalizados lá, nesses países europeus e nos Estados Unidos, por essas duas agências, também tem facilidade para ser regulamentada aqui no Brasil. Se uma agência fizer um tipo de avaliação que não seja correta, ou seja, por influência política, isso vai comprometer a acreditação de que a Anvisa tem hoje no cenário internacional e o respeito que a Anvisa goza no cenário internacional. Terceiro, a Anvisa é formada por 5 diretores que têm mandato fixo, portanto, foram aprovados recentemente 3 diretores pelo Senado, isto é, pessoas que foram indicadas pelo presidente Bolsonaro e que foram aprovados pelo Senado para fazerem parte da Anvisa. Eles têm mandato fixo e quando muda de presidente, não pode simplesmente tirar as pessoas que fazem parte dessa diretoria, porque o mandato deles tem início e meio e fim. O importante seria que a Anvisa declarasse quais os critérios tem usado para a análise da vacina contra o Covid-19. Um exemplo é o que acontece, por exemplo, com a FDA, que é a agência norte-americana que aprova remédios e também alimentos. A reunião que faz avaliação e julgamento final de um determinado produto, ela é aberta nos Estados Unidos para que todo mundo saiba o que de fato está acontecendo. Ou seja, as pessoas não têm direito a voto, mas têm direito de ouvir e ver o que eles estão falando e fazendo nessa aprovação. O que é segredo de produção nunca vai ser aberto, mas resultados clínicos e resultados de segurança sempre são abertos lá nos Estados Unidos. Deveria ser assim aqui no Brasil também, porque nós confiaríamos muito mais nos resultados que a Anvisa tem para mostrar. A Anvisa não tem sido até hoje um agente político, não tem sido. Não foi no governo do PT, também não deverá ser no governo Bolsonaro. Ou seja, após receber todos os produtos em 30 dias ou no máximo 60 dias, os técnicos tendem a dar o seu parecer independentes de influência política. Para uma vacina de interesse público, como é o caso da Covid-19 e de muitas outras, a Anvisa se propõe a acompanhar principalmente a realização da fase 3 da vacina. Ou seja, os produtores mandam toda a documentação para a Anvisa e a Anvisa se incumbe de seguir e investigar tudo que está proposto nessa documentação. Ou seja, esse protocolo, além de ser aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, também é avaliado quanto ao protocolo de pesquisa. Com isso, os técnicos vão recebendo essas informações a respeito da segurança da vacina, a análise da eficácia da vacina, em que faixas etárias foram feitos esses estudos, a quantidade de doses e a análise da bula do medicamento. Também agendam a visita à fábrica que produz a vacina para ver se há boas práticas de produção, se há condições de higiene, se há condições técnicas, por exemplo, ou como é feito a inativação do vírus. No caso do Covid-19, como é uma vacina produzida em ritmo muito rápido, as agências que fazem o controle de vacinas estão estabelecendo algumas regras para poder fazer a análise. A FDA, por exemplo, que é a agência dos Estados Unidos, está determinando quanto tempo de acompanhamento deve o indivíduo ter após ter recebido a segunda dose da vacina. A FDA, por exemplo, disse que o tempo mínimo é de 2 meses para ver a eficácia da vacina e 1 mês para ver se tem algum efeito colateral. A Anvisa não colocou ou deu publicidade que pontos que a Anvisa vai abordar em relação a essa vacina. Normalmente, as análises da Anvisa são sérias, normalmente são adequadas, e o que a gente espera agora é que não tenha nenhuma influência política nessa análise, seja de qual vacina seja. A Anvisa não colocou ou deu publicidade a
que pontos ela vai abordar sobre as vacinas que estão sendo testadas no Brasil. Pelo menos 5 vacinas diferentes estão sendo testadas aqui. Então, nós não conhecemos a fundo para podermos trazer para você essas reais situações. Normalmente, as análises da Anvisa são sérias e adequadas. E o que a gente espera agora é que não tenha realmente nenhuma influência política, quer seja do presidente Bolsonaro, quer seja do governo do Dória, porque passar com 50% ou não tendo valor especificado, como diz alguns, e Dória, não deverá ser efetivada uma vacina desse jeito. Simples assim. Simples assim. Os itens todos devem ser cumpridos. Se não passou, zera e retorna do início. A vacina que está sendo produzida pelo João Dória, pelo Instituto Butantan, diga-se de passagem, um dos institutos de pesquisas mais sérios do Brasil, ela tem mostrado ineficácia em pelo menos 35% dos casos. Portanto, 35% dos casos de ineficácia é muito alto. Mas mesmo assim, no dia de ontem, o Pazuello, o ministro da Saúde, assinou uma promessa de compra. Não um contrato de compra, como o João Dória tentou passar para a população, mas sim uma promessa de compra. O dever constitucional do governo federal em fornecer vacinas para a população tem que ser prioritária, seja ela de onde vier. E aí vem as seguintes questões. Tem 177 requisitos a serem atingidos em 8 meses. Ou seja, é quase impossível que essa vacina chinesa consiga essa aprovação ainda esse ano, para que em janeiro comece a ser produzida em massa. João Dória e os governadores que comemoram, eu acho que comemoraram a derrota, já que o dinheiro só será pago depois dos requisitos todos atingidos. E se não passar, volta lá para trás da fila. Porque vacina não é picolé que você põe na boca para tentar amenizar um problema de quando você extrai um dente ou coisa semelhante. É por isso que a guerra entre Bolsonaro e Dória por essa vacina ainda vai longe. E nós temos um vídeo aí do Paulo Moura que fala exatamente sobre isso, né? Mas o Álvaro voltou ali, né? E eu quero ver o seu comentário também sobre isso, Álvaro. Pois é, você citou num texto pequeno, teceu um pequeno comentário sobre... Eu espero que a Anvisa não haja politicamente. A gente também espera isso. A gente espera porque é uma organização séria, é uma organização que tem um respaldo já de décadas no Brasil. E a grande questão é se eles farão com as vacinas que vierem o mesmo que fizeram com a ivermectina, por exemplo. Era um remédio que estava solta e agiram de forma política proibindo a sua venda, fazendo com que o valor aumentasse, superfaturando valores e afins. A gente espera que ela haja dentro daquilo que o sistema de saúde brasileiro realmente necessita. Ou seja, nós precisamos de uma vacina. O mundo precisa de uma vacina. E a empresa que fornecer passe em todos esses testes para que tão logo tenhamos, não digo a cura, mas a prevenção. Porque uma vez contraído a Covid, alguns sintomas acabam se tornando irreversíveis. Ou o tratamento acaba ficando mais caro. Tomografias e outros exames chegam a custar quase R$1.000. E dependendo do caso da Covid na pessoa, pode-se levar até a 7 tomografias para ver como está o pulmão da pessoa. Ou seja, uma pessoa simples, de classe média baixa, que tem um salário fixo por mês, jamais conseguiria fazer isso no sistema público de saúde que nós temos hoje, porque não há equipamentos.
Então a gente espera que haja tão logo uma forma de prevenção para a Covid, para que nós não tenhamos que remediar ainda mais essa doença que já se alastrou pelo mundo e tem sido controlada graças aos pequenos medicamentos em que nós mesmos tomamos profilaticamente. Alguns recorrem-se a chás, que é proibido pela Anvisa. Alguns recorrem a ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina, que foi proibido pela Anvisa. Ou seja, a gente espera que dessa vez ela acerte o ponto e coloque a saúde do brasileiro em primeiro lugar e não só os caprichos de alguns políticos, como é o caso do Dória. Está tentando ser o primeiro governador do Brasil a vacinar o seu povo na expectativa de sair na frente da próxima corrida presidencial. É notável a intenção dele de governar o país, não só mais o estado de São Paulo, quando a gente percebe que ele quer a todo custo sair na frente. Ele quer ser sempre o primeiro. É lockdown? Vou ser o primeiro. Vamos soltar? Vou ser o primeiro. Vamos vacinar? Vou ser o primeiro. Vamos proibir um remédio? Ele quer ser sempre o primeiro. E é isso que o Brasil não precisa. A gente não quer ser o primeiro. Nós queremos ser lembrados na hora de fazer o que é certo. Independente se sejamos os primeiros ou não. Nós só queremos estar na fila do que é certo. E o que é certo é a vacina comprovada. E não a vacina criada, contratada há quase um ano, ou melhor, há mais de um ano, mesmo antes da doença, e agora ela vem para tentar aí, fazer esses testes nos brasileiros como se fôssemos ratos de laboratório. O que as pessoas precisam é de saúde comprovada. Já que brigaram tanto pela hidroxicloroquina ser comprovada pela ciência, então vamos aguardar também uma vacina comprovada pela ciência. Exatamente, é isso que o Paulo Moura fala, Álvaro, no seu comentário de hoje, e nós vamos colocar o comentário dele aí para que todos tenham acesso também. Põe na tela. Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 21 de outubro de 2020. E o governador João Dória de São Paulo definitivamente está em guerra com o presidente Bolsonaro, visando a eleição de 2022. A batalha do momento é em torno da vacina para o coronavírus. Vamos entender o que se passa. O presidente Bolsonaro fez uma aposta na vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca. Era a vacina que estava mais adiantada e sofreu 2 reveses. Pacientes que estavam no grupo de testes apresentaram efeitos colaterais e quando isso acontece, a experiência tem que parar, descobrir as causas do efeito colateral, situar os pesquisadores para ver se as sequelas são graves ou se é possível isolar aqueles casos e continuar a pesquisa. Com isso, Oxford perdeu a corrida. Aconteceu algo parecido também com a pesquisa da Johnson & Johnson, do laboratório americano, que teve a sua pesquisa paralisada também pela descoberta de efeitos colaterais. Dória apostou no convênio com a China. A vacina chinesa está sendo testada no Brasil, no Instituto Butantan, pertencente ao governo de São Paulo, cujo presidente tem o sobrenome Covas, imagino eu, que seja parente do prefeito Bruno Covas, candidato de Dória à reeleição em São Paulo. Da maneira como Dória falava, parecia que a pesquisa do Instituto Butantan iria se concluir agora e que seria possível começar a usar a vacina chinesa em dezembro. Era o que o Dória anunciava, dando a entender que a experiência com a vacina chinesa testada pelo Butantan havia cumprido todas as etapas. Pior do que tudo, Dória anunciou que a vacina seria obrigatória em São Paulo. Muito estranha essa obsessão do Dória para empurrar essa vacina na população. Agora, o que é que se descobriu? Que a vacina chinesa não concluiu todas as etapas. Concluiu 50% da testagem e Dória queria, portanto, empurrar uma vacina com testagem provisória obrigatoriamente na população. E pior,
A imprensa vem dizendo que a vacina não causou efeitos colaterais em 95% da população. Ora, o que importa é que a vacina chinesa causou efeitos colaterais em cerca de 5% da população. Se, como Dória queria, 45 milhões de paulistas fossem obrigados a tomar a vacina, isso significa que 2 milhões de pessoas aproximadamente teriam sequelas da vacina. É mole? Você vai encarar? Vai querer ser um daqueles que vão ter as sequelas, os efeitos colaterais? Eu, por exemplo, sou asmático, diabético e hipertenso. Não tomo esse negócio de jeito nenhum. Quando eu tomei a vacina da H1N1, que foi a última que eu tomei, não tomo mais, nem sequer vacina da gripe, porque me gripei todas as vezes que tomei, eu fiquei derrubado uma semana sem conseguir trabalhar de cama por causa do efeito da vacina que deveria ser a cura. O presidente da Anvisa foi chamado ao Congresso Nacional e afirmou categoricamente: a Anvisa não vai autorizar a aplicação de vacinas que não tenham cumprido todas as etapas de testagem e comprovadamente não causem sequelas na população. Todas as vacinas têm que passar por isso. As compras das vacinas envolvem milhões de dólares no mundo inteiro. Há uma corrida dos laboratórios porque a venda dessas vacinas vai gerar muito lucro. É muita gente para ser vacinada. O presidente Bolsonaro, então, anunciou categoricamente que quem decide por lei se a vacinação é ou não obrigatória é o Ministério da Saúde e que o ministro da Saúde já declarou que a vacina não será obrigatória no país. Portanto, o governo constitucionalmente é obrigado a cuidar da saúde da população e terá que oferecer as vacinas. Deverá comprar de quem tiver garantido cientificamente que a sua vacina não causa sequelas, não causa ameaças à saúde da população, mas garantiu o presidente da República que a vacina será voluntária. Vacina-se quem quer, eu fora. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. E lembre-se, todo dia de manhã cedinho tem um comentário político meu aqui no canal. O de hoje era esse. Até o próximo. Muito bem, né? Esse é o Paulo Moura falando aí, né? Trazendo o seu recado para todos nós aí, dizendo que é contra a vacina chinesa, mas, em compensação, também ele disse que as outras vacinas, como a vacina de Oxford, que é a vacina que o presidente Bolsonaro estava apostando nela, meu amigo Álvaro, essa vacina deu para trás, né? E está atrasada, porque teve algumas pessoas, tá? Alguns voluntários tiveram problemas, né, efeitos colaterais. A vacina dos Estados Unidos também, que é da Johnson & Johnson, também teve efeitos colaterais. A vacina alemã da Pfizer também teve efeitos colaterais. É curioso que só a vacina da China que não teve nenhum efeito colateral, será? Pois é uma coisa que exige muito teste, exige muita informação das pessoas que fizeram. Agora, é estranho exatamente isso que você pontuou, porque só a vacina da China e não há nenhum tipo de efeito colateral. Será que é a nossa teoria de que eles produziram a doença e o antídoto para essa doença vai ser de fato a verdade sobre tudo isso? Será que é só uma teoria da conspiração ou de fato a gente está vivenciando uma cena de filme em que um grande cientista cria uma doença, o seu antídoto e sai aplicando nas pessoas, vendendo a cura? Vamos aguardar e ver o que há. Até porque estamos aí algumas doenças há século e não conseguimos produzir uma vacina. Não dá para esperar que da noite para o dia uma doença tão fatal como a Covid-19, claro que em alguns casos,
seja erradicada da noite para o dia com uma vacina, seja ela de onde vier. Mas nós temos um vídeo aí que diz o contrário, diz que 35% dos voluntários da vacina da China tiveram sim reações. Aí eu não entendi. A vacina de Oxford teve 2 pessoas que teve reações adversas, 2, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? 2 pessoas. Eles tiveram que parar todo o teste e recomeçar. Olha da vacina da China, 35%, filho. É um absurdo. Põe na tela. Em meio à polêmica, o governo de São Paulo confirma que a aplicação da vacina Coronavac gerou sintomas leves em menos da metade dos voluntários e será obrigatória. Daniel Lian. 35% dos 9 mil voluntários da vacina desenvolvida em conjunto pelo Instituto Butantan e um laboratório chinês contra a Covid-19 no Brasil tiveram reações leves. De acordo com o governo, não houve efeitos colaterais graves. Aqueles que mostraram desconforto apontaram dor de cabeça que pode ou não estar relacionada ao imunizante e inchaço no local da aplicação. Na China, 94,7% dos mais de 50 mil voluntários que participaram dos testes não registraram consequências adversas. O governador de São Paulo, João Dória, voltou a defender uma vacinação geral, reagindo à fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez a afirmação de que a vacina não será obrigatória e ponto final. O líder da nação ainda disse que há um governador se intitulando o médico do Brasil, numa alusão ao seu desafeto. O tucano retrucou. Primeiro eu queria agradecer ao presidente Bolsonaro, me qualificando como médico do Brasil. Agradeço, presidente, porque eu confio nos médicos. Portanto, qualquer referência a mim, ainda que eu não seja médico, mas como tal, só me distingue porque acredito na medicina e nos médicos. Aliás, é o que temos feito nos últimos 9 meses, é confiar nos médicos, na ciência e na medicina para todas as medidas que adotamos aqui no combate ao coronavírus, na proteção às pessoas, na proteção à vida e agora na vacina. Pelo procedimento padrão, a Anvisa está solicitando aí um prazo de 60 dias para a aprovação da vacina. Por isso, o governo de São Paulo já está adiantando uma documentação, um dossiê de aproximadamente 15 mil páginas para ser analisado. Com isto, a expectativa é de que este processo possa ser adiantado. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a produção no Brasil terá início neste mês e até o final do ano, as 46 milhões de doses estarão prontas. Depois, é só aguardar o registro. Uma vez coletado todas essas informações, é que se dispara o processo de registro. A Anvisa acelerou a aquisição de documentos. Tá? Então, ela permite, nesse momento, que os documentos sejam encaminhados a qualquer momento, para que ela possa já ir analisando. Normalmente, um dossiê de registro, ele tem de 10 a 15 mil páginas. E a Anvisa precisa atestar cada uma dessas páginas. A Coronavac ainda está em testes entre profissionais de saúde brasileiros. Até agora, 12 mil doses foram aplicadas em 9 mil voluntários. A meta é envolver 13 mil pessoas na pesquisa. Os estudos continuam a ser realizados no país e devem incluir idosos e crianças que já foram ou não expostos ao vírus. Se essa vacina for tão boa quanto os celulares que eles fabricam lá, né, os eletrônicos que eles fabricam lá, né, Álvaro, aí nós estamos todo mundo realmente, meu filho, no fiofó da onça, né, porque não vai ser fácil não, né. Me causou estranheza a quantidade de embalagens que tem para o mesmo produto. A primeira é uma ampola em formato já de injeção final, está escrito ali Sinovac e dentro a embalagem, o produto de dentro diz SARS-CoV-2 vacina, que seria a vacina para SARS-CoV-2, que é a Covid-19. Na outra já uma embalagem azul, um produto mais quadrado, mais retangular, escrito já Covid-19 e alguns dizeres em mandarim antes e depois. A questão é qual dessas caixas vão ser utilizadas, por que mais de uma embalagem para a mesma vacina?
E por que de tanta beleza num produto que deve ser aí testado de forma rápida e entregue de forma urgente? É uma questão que tem que ser realmente... É mais marketing de imagem do que de produto, será? No momento é só marketing, né? Só marketing. Aliás, é isso que o João Dória é expert nessa área de marketing, né? Muito bom marqueteiro. Aliás, só é governador porque é um bom marqueteiro também, né? Mas o curioso de tudo isso, Álvaro, é que o Pazuello, ele falou ontem que a vacina chinesa, na verdade, é uma vacina brasileira. Põe na tela. O Butantan fez uma carta de licença de fabricação da vacina no Brasil e fabrica a vacina no Brasil, como fabrica as demais vacinas. Então, a vacina do Butantan será a vacina brasileira. Então, nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses. E essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Essa é a nossa grande novidade, e isso equilibra o processo. O Butantan já é o grande fabricante de vacinas para o Ministério da Saúde, para o SUS. 75% das vacinas que nós compramos para vacinar os brasileiros vem do Butantan. Então o parque fabril deles de vacinas é muito potente. E essa vacina da Sinovac é a mesma tecnologia que o Butantan usa para as demais vacinas do H1N1 e outros. As vacinas são de todos os brasileiros, são adquiridas pelo Sistema Único de Saúde e vão ser distribuídas por um Plano Nacional de Imunização. Tá aí, né? O ministro Pazuello falou esse monte de abobrinha aí ontem. Ele não estava autorizado a falar isso, né? Mas ele falou, e ele disse com muita clareza que essa vacina não é só chinesa, é uma vacina brasileira, porque está sendo também desenvolvida pelo Instituto Butantan, né? Aqui em São Paulo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai causar um transtorno muito grande e que pode gerar, inclusive, a demissão do ministro Pazuello. Diz de passagem, um ministro que vinha fazendo um trabalho razoável para bom, né? Bem melhor do que o do Mandetta, mas que pode ser mandado embora porque falou algo desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Eu vou chegar lá ainda, né? Eu estou indo por parte, estou fazendo aqui, na realidade, um dossiê, documentário sobre essa questão dessa guerra das vacinas. Eu tenho agora para você o vídeo onde o João Dória afirma que essa vacina vai ser obrigatória no estado de São Paulo. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido. Não é possível imaginar, eu aprendi isso com os médicos, nós temos 3 aqui ao nosso lado, numa pandemia, vacinar alguns e não vacinar outros. Enquanto tivermos pessoas não vacinadas em larga escala, continuaremos tendo a presença do vírus, a contaminação e morte. Portanto, a data final para a decisão é no dia 21. Não faltam mais informações, não faltam mais dados, não faltam mais elementos para que o Ministério possa decidir e a Anvisa tomar a sua decisão, dado os resultados dessa terceira e última fase da testagem da vacina Coronavac. Óbvio que vamos respeitar este prazo que a Anvisa nos solicita, nós confiamos na Anvisa, na sua isenção e na sua capacidade técnica, como tem sido até aqui. E temos certeza de que isso não vai mudar. Também tenho certeza que isso não vai mudar, né? E eu espero que não mude mesmo, mas espero também que não passe por cima de nenhum protocolo já pré-determinado, porque se isso acontecer, vai ser bastante complicado para nós brasileiros, porque o brasileiro não aguenta mais ser punido pelos seus líderes, tá?
o João Dória e o presidente Bolsonaro vêm se guerreando praticamente desde o início dessa pandemia. Aliás, antes do início da pandemia, o Dória já estava se levantando contra o Bolsonaro. Durante a pandemia, sempre que o Bolsonaro queria uma coisa, o Dória queria outra totalmente diferente. O Bolsonaro aposta na vacina de Oxford e essa vacina deu uma freada. O João Dória aposta na vacina da China e, pelo que se fala, está bem mais adiantada hoje. Só para que vocês entendam, já tem 2 vacinas, tá? Ambas da Rússia, que já foram aprovadas e já estão funcionando e imunizando pessoas, né, na Rússia e em outros países também ali daquela região. Então não vai ser a primeira vacina chinesa, né? A primeira é a da Rússia, já tem algum tempo, né? O Brasil também poderia estar pensando nisso, né? Estudar um pouco mais essa vacina, quem sabe importá-la se for o caso. Agora, o que me surpreende, que normalmente o que nós vemos acontecendo aí, é que as vacinas que até hoje têm sido adiantadas são em regimes não muito claros, em regimes onde a imprensa não tem acesso à sua produção, não tem acesso à forma como essas vacinas estão sendo produzidas. Porque o lugar onde a imprensa tem acesso, que é Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, nesses lugares as vacinas todas deram problema. E temos que lembrar que todo o princípio da vacina é o mesmo. Muda pequeníssimas coisas uma da outra. E não podemos esquecer que por trás disso está um jogo de bilhões e bilhões de dólares. Será que o Dória não está fazendo apenas e tão somente a função de garoto propaganda da China? Aliás, o que ele vem fazendo já há algum tempo. Mas será que em relação a essa vacina, a questão dele também não é apenas como garoto propaganda, tentando faturar milhões de comissão do Partido Comunista Chinês? É uma questão que nós vamos ter que observar. Mas o Bolsonaro diz que essa vacina não será obrigatória e nós vamos botar na tela para você. Presidente, o senhor vai obrigar as pessoas a tomar a vacina do coronavírus? Doido, velho. Se eu vou obrigar a vacinação contra o Covid, eu vou na resposta dele. É doido. Olha só, espera só um pouquinho, pessoal. Aproveitar aqui, o assunto é bastante sério, vamos tomar conhecimento, já que estão gravando aí. O Programa Nacional de Vacinação, tá, incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. Tá? A lei atual incluiu a questão de pandemias lá. Mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. Tá? O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil. Tá? Dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pelo Ministério da Saúde e com comprovação científica, tá? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita, obviamente. Mas, repito, não será obrigatório. Vacina feita nas coxas, presidente. Quem é que vai tomar a desgraça dessa? Tem que ter comprovação científica. É o país que está oferecendo essa vacina, tem que primeiro vacinar em massa os seus. Pois é. Depois oferecer para outros países. Assim, muita coisa até na área militar. Você só consegue vender um produto bélico para outro país depois se você usar em seu território e de forma comprovada, né, aquilo mostrar a sua eficácia. Nesse ponto o Bolsonaro está um pouco equivocado, Álvaro, porque na realidade nós não vamos importar nenhuma vacina da China. O que o Brasil importou, o que o Estado de São Paulo mais precisamente importou, foi a tecnologia de fabricação, porque todos os testes
estão sendo feitos no Brasil. Portanto, a população é a população brasileira. É mais ou menos aquilo que o Pazuello disse, que a vacina, quando sair dali, não vai vir nada da China, absolutamente nada. A única coisa que vai vir da China é a metodologia para a produção dessa vacina, né? Então, quando ele diz que tem que vacinar toda a sua população, nós não vamos exportar de volta para a China para chegar lá e imunizar a população chinesa para ver se dá certo e depois trazer para o Brasil. Não é bem assim. A que estiver produzindo na China vai ser idêntica ao que está sendo produzido no Brasil. Só que aqui no Brasil é só a tecnologia. É mais ou menos como você comprar a patente de alguma coisa, né, de um veículo, de um celular, e você produzir no seu país. Né? É o que, aliás, acontece, por exemplo, com fabricação de veículos, principalmente, que são fabricados em plantas diferentes no mundo. E são o mesmo veículo fabricado num lugar e outro. Né? Então, é isso aí que tem que ficar claro, porque se realmente, né, eu estou colocando um se realmente for passado por todos os trâmites legais e aprovados pela Anvisa, é uma vacina 100% brasileira. A tecnologia foi produzida na China? Sim, mas o produto 100% montado, cada elo, aqui no Brasil. Ó. Pois é assim, a gente espera que de fato seja dessa forma mesmo. E eu acredito que meu microfone tá baixo. Vou ter que então, tá ouvindo bem. Aqui. Aí agora acho que o internauta tá ouvindo legal. Pois é. Eu espero que dessa forma o Instituto Butantan, juntamente com os institutos de pesquisa brasileiros empenhados nessa situação da vacina da Covid-19, através da tecnologia que vai ser importada da China, mas com recurso brasileiro, com profissionais brasileiros, talvez tenhamos acesso mais fácil a esse medicamento. Agora, vale salientar que todo o cuidado é necessário. Todo o cuidado é necessário, porque apesar de todo o segredo da vacina ter sido importada, é necessário que as organizações brasileiras também reforcem essa pesquisa, porque, é como você disse, lá não é um país democrático. A imprensa não está com o chinelo batendo nas costas de nenhum corpo ministerial, diferente aqui do Brasil. Então aqui no Brasil a imprensa ela vai dar bordoada até onde ela quiser, assim como na Alemanha, assim como na Inglaterra, assim como a de Oxford. Então a gente espera que a brasileira também passe por todos os testes e que não saia aí aplicando em massa, até porque todos sabem que qualquer coisa que vá fazer acima de uma quantidade X de pessoas é necessária vários testes. Um exemplo aí, um avião precisa de 2.000 horas de voo para comprovar que é seguro. Ou seja, é quase 5 anos voando para poder conseguir chegar no mercado da aviação civil. Então a mesma coisa é a vacina. Então não vamos esperar que daqui para dezembro ela vá ficar pronta e todo mundo vai ser imunizado, porque isso aí é mais ilógico do que acreditar que a cloroquina e a ivermectina fazia alguma prevenção. O que eu acredito muito mais do que essa vacina. Porque vacina ela é uma proposta de cura. Sim. E como que você propõe? Que não tenha doença. Exato. E como que você propõe cura ou prevenção de algo com um medicamento que foi criado da noite para o dia, de uma doença que ainda não foi detectado todos os seus estágios, porque ela houve aí inúmeras mutações. A prova disso é que algumas pessoas tiveram apenas alguns espirros e outras tiveram complicação pulmonar, cerebral, renal. Então é difícil compreender quais são todos os estágios da Covid-19 e qual será a reação da vacina no corpo de cada indivíduo, assim como a doença. Agora, eu vou ser sincero, Álvaro, eu fui radicalmente contra quando eu estava pensando que a vacina seria importada da China. Exato, eu também. Eu não tomaria nem a pau, Juvenal, de hipótese nenhuma. Agora, eu particularmente, estou dizendo tá? E isso não envolve direita ou esquerda, porque nós temos que parar de politizar essas coisas às vezes. Tá? Eu, particularmente, confio 100% no Instituto Butantan. É um dos mais importantes institutos de pesquisas científicas do mundo e que já produziram montanhas e montanhas de vacinas das mais diversas que nem foram também
feito os testes no Brasil, tá, Álvaro? Eles importaram só a tecnologia e já soltaram. Aqui não, eles estão fazendo os testes no Brasil também, tá? Mas o Butantan já importou a tecnologia e fabricou no Brasil, como o caso da H1N1, que foi fabricado também pelo Butantan, sem nenhuma pesquisa no Brasil. Foi só pegado a tecnologia e reproduzido a vacina aqui. Então, se estão fazendo, eu espero que faça realmente. E que se for essa a primeira vacina brasileira, que seja. Mas uma vacina que seja realmente brasileira. E se for do Butantan, para mim, é uma vacina, sim, brasileira, como disse o Pazuello. E o Bolsonaro pode ficar em maus lençóis nessa situação toda, Álvaro. Por quê? Porque ele quis politizar. Da mesma forma que o João Dória quis politizar no caso da cloroquina, agora quem quis politizar foi o Bolsonaro. Tipo assim, não, se foi o João Dória que negociou com a China, então eu vou ser contra. Eu acho que a coisa não funciona dessa forma. A doença acabou se tornando um cabo de aço e cada um puxa numa ponta para ver quem é mais forte, né? E quem paga o preço é o brasileiro. Quem paga o preço é o cidadão. Isso não pode acontecer, porque se o Dória errou lá no caso da cloroquina, do lockdown, daquele monte de coisa que o Bolsonaro acertou tudo, ele pode estar acertando agora. Por que não? E se o Bolsonaro acertou tudo lá atrás, ele pode ter dado um tiro no pé agora, tá? Até porque a obrigatoriedade da vacina contra o Covid-19 no Brasil pode ser mais um caso dessa pandemia levado à justiça se persistirem essas divergências entre governo federal e governos estaduais. Especialistas que foram ouvidos pelo jornal Estadão de São Paulo avaliam que é provável que a discussão ainda incerta siga os mesmos caminhos do debate sobre isolamento social e sobre quarentena que acabou envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mesmo sem a certeza sobre quando uma vacina vai estar disponível, a controvérsia foi antecipada por declarações tanto de João Dória quanto do presidente Bolsonaro. A advogada Mercedes da Silva Nunes, especialista em direito médico, analisa o cenário com base na Lei 13.979 de fevereiro deste ano, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao Covid. No artigo 3º dessa lei, né, ela define a possibilidade das autoridades adotarem a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Ou seja, a lei foi sancionada sem veto desse artigo pelo presidente Bolsonaro, embora agora ele afirma que isso significa impor a vacinação. Não teria discussão sobre vacinação, né? Não teria, disse ele. Se o STF não intervir nisso, podemos ter problemas muito mais sérios. E o STF nunca interferiu em questões a favor do Bolsonaro. Ele tem que saber disso, ele está guerreando à toa. E hoje, por falar nisso, agora há pouco, o PDT, partido do Ciro Gomes, né, aliás, um partido de esquerda, esquerdopatia total, né, o PDT entrou hoje com o pedido no STF de obrigatoriedade de todos serem vacinados. O PDT fez isso agora há pouco. Isso está em primeira mão, você só vai ver isso nas TVs aí do Brasil mais tarde, tá? Mas já aconteceu no dia de hoje, tá? Já aconteceu. Agora, o que eu não entendo, e o Rodrigo Constantino fala num dos seus vídeos, o que eu não entendo é que parece, Álvaro, que o Dória casou com essa vacina da China e não quer largar mais, né? Pois é, por isso que toda discussão em volta da vacina se resume ao João Dória. Primeiro que ele só defende essa vacina como a cura desde o início da pandemia. Quando saiu os primeiros relatos de casos no Brasil, ele já informava que havia uma vacina sendo desenvolvida na China. Ele já queria impor todos os métodos que a China impôs aqui no Brasil e, inclusive, já defendia que a vacina da China, né, a famosa vacina produzida pela Sinovac, a Coronavac, fosse implantada no Brasil tão logo os primeiros testes acontecessem. E lá, no começo do mês de junho,
ele queria que a segunda fase, os testes da segunda fase da vacina fossem testados nos paulistas. Ou seja, ele já queria testar ali, vacinar a população no segundo teste da vacina, ainda sem qualquer comprovação. O mesmo cidadão que diz que vai pela ciência, que vai pela medicina e que não houve qualquer um e que não iria pela cloroquina do presidente. Exatamente. Põe esse vídeo do Constantino fazendo essa análise aí para nós. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Olha, uma ótima notícia para o Brasil, né? Esse acordo com os Estados Unidos que vai reduzir barreiras aduaneiras, burocracia, vai instituir critérios de anticorrupção para funcionar. Não é esse vídeo, né? Tinha 2 vídeos hoje do Constantino aqui no programa, mas é o outro vídeo onde ele fala que o Dória casou com a vacina chinesa e não larga mais. Vacina chinesa que o Bolsonaro disse ontem que não será comprada, né? Respondendo aí uma pergunta de um seguidor de suas redes sociais sobre a compra da Coronavac, a vacina produzida pelo governo Dória em parceria com a China, o presidente Bolsonaro foi categórico: não será comprada. A afirmação foi feita em uma resposta a um comentário no seu próprio perfil do Facebook, aliás, na sua página do Facebook, tá? Presidente, a China é uma ditadura, não compre essa vacina, por favor. Eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa, disse o jovem. E o Bolsonaro escreveu: não será comprada, tá? E mais do que isso, o Bolsonaro desautorizou, e aqui que está o X da questão, tá? É um dos principais assuntos nas redes sociais agora. Bolsonaro desautorizou o Ministério e diz que não vai comprar a vacina chinesa. Nessa quarta-feira, reportagens apontam que Bolsonaro decidiu cancelar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que havia sido anunciado no dia anterior pelo ministro da Saúde, o Pazuello. Segundo a matéria do Poder 360, o presidente enviou mensagem aos seus ministros afirmando: não compraremos a vacina da China. A afirmação também foi feita pelo perfil do presidente no Facebook, em resposta ao comentário de um jovem, como eu disse ali. E, mais do que isso, eu vou ouvir primeiro o comentário do Constantino, depois eu vou falar o que aconteceu com o Pazuello. Põe na tela. Paulo, aplausos para a defesa da liberdade que fez o presidente Bolsonaro e assustadora, temerária a postura do governador João Dória, mas isso não parece ser um caso isolado, né? O que eu acho mais curioso nisso tudo é que se você invertesse os papéis, dada a narrativa da mídia e tudo, dado o que se pensa sobre cada um, né, pelo menos no meio jornalístico, por exemplo, nas elites, todo mundo estaria acusando o presidente Bolsonaro de ser um autoritário, até um fascistoide, né? Então é muito curioso você observar esse duplo padrão. Veja, o H1N1, a influenza, até hoje mata milhares de pessoas todo ano. Existe vacina, há uma campanha de vacinação todo ano e toma quem quer. Aí o pessoal fala assim, o pessoal bolsonarista faz campanha anti-vacinação. Isso é um espantalho. Não tem nenhum bolsonarista, não é nenhum terraplanista fazendo campanha contra a vacinação. Aí o pessoal cita pólio, catapora, umas coisas que não tem nada a ver, que demoraram, aliás, anos e anos até desenvolverem as vacinas, né? Então, eu dei o exemplo do H1N1 porque é muito mais próximo do caso do Covid, né? Então, ninguém está dizendo assim, eu sou contra a vacina. Estão dizendo apenas o seguinte: eu não quero, primeiro, que o Estado me obrigue, e segundo, eu tenho todo o direito de desconfiar dessa vacina, ou vacina, como alguns estão chamando, né? Que o governador João Dória casou com a vacina chinesa e não solta mais, né? Por quê? Porque já é legítimo desconfiar de qualquer vacina feita às pressas. Não é à toa que mesmo esses laboratórios em países sérios, transparentes, capitalistas, estão querendo aí uma espécie de waiver, do tipo assim, olha, se acontecer algum problema, a gente teve que fazer às pressas. Querem se eximir de responsabilidade. Porque é óbvio, como eu disse, vacinas de outras doenças levaram de 5 a 15 anos até serem desenvolvidas. Nós estamos falando de uma vacina feita às pressas. E no caso dessa chinesa, do João Dória, né, pelo país não só que causou a pandemia, é algo análogo ao sujeito que te rouba, tentar te vender o seguro depois, né?
como também por um país sob um regime opaco, sem nenhum tipo de transparência. Nós vimos a Johnson & Johnson e Oxford parando o processo de pesquisas por causa de um caso de sintomas. Alguém acha que isso é feito na China? Sério? Aí o pessoal fala, mas tem o Butantan, depois a Anvisa. Olha, parabéns a quem confia cegamente na Anvisa. Eu não. Né? Eu vi uma entrevista hoje com o médico, o doutor Alessandro Loyola, explicando exatamente sobre isso, né? Sobre a dificuldade de se obter uma vacina, e ele explica, inclusive, método a método, ele não confia sequer na de Oxford, por conta do método utilizado, e é temerário você falar em um governador querer impor isso. Então, parabéns ao presidente que saiu, uma vez mais, em defesa das liberdades, né? Enquanto que a narrativa que tentam encaixar é o tempo inteiro que ameaça as liberdades e a democracia vem do governo federal, enquanto que os governadores trancam a rua, prende comerciante, impõem vacina, esses são os defensores da ciência e da liberdade. É uma piada de mau gosto, né? Talvez o governador esteja absorvendo por osmose muita coisa da China. Nós estamos vendo aí nossos supostos liberais aplaudindo até a conduta da China nessa pandemia, o que é assustador. E aí eu incluo na minha análise, né, a postura de certos liberais, entre aspas. O João Amoedo do Partido Novo veio em defesa do Dória, o pessoal do MBL lá, o deputado Kim Kataguiri veio em defesa do Dória, enquanto que a deputada Janaína Pascoal fez a pergunta certa. O que o governador entende por falar que é obrigatório? É o quê? Vai obrigar adultos a tomarem como? Como exatamente? Né? Quem não tomar vai ter que ficar isolado em casa, vai ter que andar com um crachá de vacinação na rua. Quer dizer, o que na prática significa essa fala assustadora do governador João Dória? Ele precisa se explicar, porque ele ficar repetindo que vai ser obrigatório remete à China. E nós, no Brasil, não desejamos ser província chinesa, quero crer. Ainda mais em nome da liberdade. Ainda mais em nome do liberalismo, que nem tem feito alguns. Então, tudo isso é muito ruim, é muito preocupante, mas não é um fator isolado. Desde o início dessa história toda, tem um lado mostrando mais apreço, né, às liberdades individuais, ao direito de escolha, e tem outro lado que, em nome da ciência, e usando como referência Atlas ou OMS, ou essas coisas que só erraram desde o início, querem impor na marra um certo comportamento, fechar tudo, prender. Isso aí não combina com liberdade nem aqui, nem aí no Brasil e nem mesmo na China, né? Porque tem alguns chineses que ainda tentam lutar contra esse tipo de absurdo. Falou muito bem aí o Constantino, né? Inclusive, Álvaro, já está na internet no site www.citizengo, com Z, tá? Citi com CITI, né? Zengo.org. Já tem uma petição ali sendo encaminhada. Quem quiser assinar a petição, entra lá, pedindo a revogação daquele artigo da Lei 13.979 de fevereiro desse ano, né? Pedindo a revogação desse artigo aí, que é o artigo que traz a obrigatoriedade da... Mas, uma última notícia sobre esse assunto: o Bolsonaro ordenou veto à vacina chinesa, sabe que dia? No sábado. E o Pazuello simplesmente ignorou, Álvaro. Quando anunciou a compra de 2 lotes, quase 150 milhões de doses da vacina chinesa contra o coronavírus nessa terça-feira, Eduardo Pazuello ignorou ordens diretas do Planalto para que não fizesse isso e que fizesse exatamente o oposto. No fim de semana, quando o ministro da Saúde começou a tratar a vacina da China como uma vacina viável, dizendo que não excluiria do Programa Nacional de Imunização nenhuma vacina, particularmente acho que o Pazuello está correto, tá? No noticiário, o presidente Jair Bolsonaro enviou o primeiro alerta para o Pazuello no sábado de que não avançasse no negócio com João Dória e os demais governadores. Apesar da advertência do chefe, o ministro da Saúde, né, o Pazuello, não só seguiu o planejado, como chegou ontem a anunciar a edição de uma medida provisória que seria assinada por Bolsonaro para bancar a aquisição da Coronavac. E aí? O que vai dar isso? Eu já sei o que deu. Deu o seguinte, que esse protocolo de intenção será cancelado, tá? O protocolo que foi firmado ontem pelo ministro da Saúde
e pelo Eduardo Pazuello vai ser cancelado, tá? Isso não tem dúvida, porque quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas já aconteceu uma baixa em tudo isso aí. Neste momento, o ministro Eduardo Pazuello está internado em um hospital com suspeitas de coronavírus, Álvaro. Eu acho que se você quer ter direito de falar o que pensa, faça que nem nós aqui, né, Álvaro? Abre um canal, né, no Facebook, no YouTube, e vamos falar o que nós pensamos. Mas enquanto um for subordinado, enquanto nós formos subordinados a outras pessoas, não temos esse direito. Ele, como ministro, é subordinado ao presidente e não teria esse direito, Leão. Com certeza. E aqui, como nós não somos subordinados de ninguém além do nosso amado e querido Brasil, a gente fala aquilo que o Brasil precisa ouvir. E independente de qualquer situação, eu acho que o Pazuello não estava errado totalmente em sua declaração, porque aquilo que ele diz tem uma contundência muito forte. Desde que seja aprovada em todos os testes, ela será uma vacina que, digamos, será 99% brasileira. Sim. E esse 1% caberá à China que é o de fornecer a patente do negócio. Sim. Que é praticamente, ou seja, isso. É como se você tivesse alguém te fornecendo uma receita, aí você aprimora essa receita e produz o bolo. Então esse bolo será 100%, será 99% brasileiro com apenas uma receita estrangeira. E diga-se de passagem. Você deu o exemplo mais claro do que é essa vacina realmente. A receita veio da China, mas quem está produzindo cada detalhe dela são brasileiros aqui no Instituto Butantan, o melhor instituto da América do Sul. Exatamente, inclusive com os ingredientes também, sim, que são de origem nacionais. Sim. Então é isso, eu acho que não dá só para aceitar como divergência política, a gente tem que pensar também na população brasileira em geral, que faz aí o apelo muito grande para que essa vacina, ou uma outra vacina, mas que seja produzida e testada no Brasil, finalizada para que haja de fato a cura ou a prevenção do coronavírus e o seu contágio em massa, como houve aí nos últimos 4 meses. Álvaro, nós tínhamos aqui que mostrar o vídeo, que as pessoas não estão conseguindo acessar a nossa página, infelizmente, tá? Mas vou deixar esse vídeo para amanhã, tá? Fiquem todos com Deus. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus permitir. Um abraço a todos, gente. Até amanhã.